Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Tudo bem? Todo mundo bem? Muito boa noite para todos vocês. Não tenho falado isso, mas se você, especialmente se você que está participando dessas lives, tanto pelo Facebook aqui, quanto pelo Instagram, se você entende que essa live pode ser útil para alguém da tua família, para os teus amigos, compartilha com eles. Pelo Instagram você pode apertar aqui embaixo nesse aviãozinho de papel que tem e mandar para os teus amigos. Pelo Facebook é ainda mais fácil de mandar, então manda para eles e chama eles para vir participar com a gente, para que eles possam também ser encorajados pela palavra de Deus nesse momento de crise pelo qual nós estamos vivendo, tá bom? Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? O som tá bacana? Como é que tá? Se você tá chegando aí, você acha que seria útil para outras pessoas, compartilha com elas, deixa elas saberem que essa live está acontecendo, para que elas também possam ser incentivadas e encorajadas, tá bom? Legal. Pessoal, mais um dia, entramos no quarto dia aqui fazendo lives, algumas notícias boas e ruins e queridos, isso é a nossa vida é feita de notícias boas e ruins. Obviamente nós estamos num momento em que a gente tem ouvido mais notícias ruins do que notícias boas, não é? Mas existem notícias boas também, a gente também precisa celebrá-las e nos alegrarmos com elas, não é? Uma das notícias boas que a gente ouviu hoje é que o Ministério da Saúde comprou 5 milhões de testes para serem espalhados pelos estados. Isso é uma notícia boa e a gente deve celebrar isso. Muita gente critica, tem muita gente criticando tanto o presidente brasileiro quanto o presidente americano por estarem falando sobre essa possibilidade dessa combinação de medicamentos que talvez, quem sabe, possa vir a curar pessoas. Eu prefiro olhar por outro lado, eu prefiro acreditar que é uma possibilidade e orar a Deus para que essa combinação de remédios de fato faça efeito e comece a salvar vidas. Eu tenho ouvido já pessoas falando sobre isso, tem uma empresa, um hospital chique chamado Prevent Senior, que é para pessoas da terceira idade de classe altíssima, e eu vi os diretores desse hospital falando que usaram esse medicamento em pacientes e tem dado resultado. Isso para mim é uma notícia boa. Quer dizer que é certeza que vai resolver o problema? Não quer dizer isso. Nem quer dizer que a gente deve sair e comprar os estoques da farmácia disso, vai ser usado em quem está lá na hospitalizado, mas é uma boa notícia, não é? Eu acho que nós devemos celebrar boas notícias nesse momento também e orar para que se confirme, orar pela cura, orar para que Deus nos dê essa possibilidade de ter um remédio aí, uma combinação de remédios que de fato surtam efeito, tá bom? É isso. Eu acho que a gente tem que celebrar as boas notícias. Eu não sei como é que foi o dia para vocês aí. Tem alguém especialmente tenso ou alguma coisa que está pesando no seu coração? A gente quer orar, a gente quer poder ajudar uns aos outros nesse tempo que nós estamos tendo essas lives juntos aqui, tá bom? Me coloco à disposição de vocês também para conversar com vocês pelos direct do Instagram especialmente. Tô à disposição no que eu puder ajudar, tá bom? Eu quero começar. Naila, minha filha tá viajando amanhã. Pra onde, Naila? Pra onde que a tua filha tá viajando? Esqueci o nome dela, rapaz. Perdão. De Atibaia para casa, lá no Rio Grande do Sul. Que Deus proteja ela. Hoje chegaram 2 amigos aqui em Caldas também, os filhos a Júlia, isso é verdade, a Júlia.
Ah, Fabiola, você está aí, Fabiola. Ah, tá certo. Ah, hoje chegaram os filhos do Marcos Mota. A gente está esperando o pastor Valentim e a esposa dele, a Priscila, que voltam dos Estados Unidos na terça-feira, segunda para terça, na United. E a United está cancelando as operações, então nós estamos orando por isso também. Enfim, muitas coisas a serem colocadas diante do Senhor. Caldas Novas fechada. O prefeito está barrando até entrada de ônibus lá na divisa com Minas Gerais já. Chega turista na barreira da Polícia Federal ali e o pessoal está mandando voltar para trás, não está deixando entrar na cidade. Muita coisa acontecendo, muitas preocupações aqui em Caldas Novas, especialmente com a economia da cidade. Tem muita insegurança nesse momento. Para quem não conhece Caldas Novas é uma cidade que vive do turismo. Não tem mais nada aqui na cidade, é turismo. Não tem nenhuma outra fábrica, não tem nada, é turismo. E Marcos, fala para tua mãe que ela tem que ficar em casa, ela e a Tereza. Elas não podem sair de casa. Eu vou ligar para elas. É turismo e eu tô preocupado assim com meus irmãos em Cristo, porque é possível, não só meus irmãos em Cristo, mas muitos, eu penso que muitos em Caldas Novas vão perder emprego. E hoje uma outra notícia muito legal que encorajou meu coração foi uma irmã de Brasília, que me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, eu ouvi você falando sobre a situação de Caldas Novas e como é possível que muitos irmãos aí percam o emprego. Eu quero dizer que se vocês tiverem alguma iniciativa aí, eu quero doar e eu quero ajudar. Eu sou funcionária pública, meu salário não vai mudar, eu não vou perder emprego, então eu quero ajudar. E eu vislumbrei algo muito interessante. Caldas Novas tem sido a praia do brasiliense, tem sido o lugar de férias do brasiliense. O Caldas Novense tem servido o brasiliense por muitos anos. Que lindo seria ver a igreja de Brasília, as igrejas de Brasília, ou a igreja de Brasília, né? A igreja de Brasília, apoiando e suportando a igreja de Caldas Novas durante esse período. Seria muito legal de ver isso. Essa irmã que me contactou hoje se mostrou disposta, e seria muito legal ver de fato isso acompanhando. Vamos orar e ver como a gente consegue fazer isso. Não é? Então, mas isso enche meu coração de alegria também. Eu acho que é isso que é ser igreja, não é? A gente se preocupar com os irmãos. Eu tenho dito aqui que vai ser tempo de você pensar como o pessoal em Atos 2 estava pensando. Cada um vendia suas propriedades, supria a necessidade do próximo, não é? Nós não estamos falando de gente folgada, nós não estamos falando de gente preguiçosa, nós não estamos falando de gente que, como diz uma irmã aqui de Caldas Novas, a gente tem que ter muito cuidado com algumas pessoas, porque elas gostam de fingir de leitão para mamar deitado, não é? Não é disso que nós estamos falando de trabalhadores que da noite para o dia vão perder o seu emprego, a sua renda e não vão ter mais como sustentar suas famílias. Não porque eles não querem, não porque eles não são esforçados, não porque eles não são bons funcionários, mas simplesmente porque as empresas estão fechadas, os hotéis estão fechados, os parques estão fechados, e parque e hotel fechado não tem funcionário, dispensa funcionário. Né? Então isso me animou bastante. Eu queria hoje olhar com vocês para um texto que não é o texto de salmo, não é um salmo, mas é um texto que sempre me encorajou muito, é um texto que eu preguei alguns anos atrás na igreja, e me encoraja até hoje, me ajuda muito. É um daqueles textos assim que fica marcado na minha história, expondo a palavra de Deus, e eu quero falar com vocês sobre esse texto hoje. Se você tem a sua Bíblia aí, abre comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Muito legal ter o pessoal do Facebook aqui, ó. Várias pessoas no Facebook. O Facebook agora não deixa mais eu ver quantas pessoas tem ao vivo aqui com a gente. Então eu não consigo ver isso aqui no Facebook, mas a julgar pelos comentários, acredito que tem um bom número de pessoas participando com a gente. Gente aqui de Lapa, Paraná, Pilar do Sul, São Paulo,
Primeira Igreja Bautista Hispana de Brasil. Muito legal. Legal. E ali no Instagram, a gente está aí com praticamente 100 pessoas. 100 pessoas participando com a gente. Ali a Daiane falando da cidade dela, que se não me engano é Anápolis, que está com alguns casos confirmados. A gente precisa ter calma nessa hora. Calma. Deus está no controle. Deus está cuidando. Lembrar que a taxa de mortalidade ela é baixa. E a gente precisa fazer com que a curva diminua para que todos possam ter atendimento. Esse é o ponto, tá bom? Aqui, ó, a Gainesville. Olha só. Gainesville, Geórgia. Seja bem-vindo. Aqui, me falaram que no Facebook tem 35 pessoas. Mogi das Cruzes, muito legal. Legal, vamos lá para 1 Pedro. Abriu aí, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Queria ler alguns versos desse capítulo com você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queridos, o texto aqui de 1 Pedro é um texto muito propício para a gente. Muito propício para a gente, porque Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo. Não é? Essas pessoas aqui foram expulsas das casas delas. Elas foram tiradas da casa delas, levadas para outro lugar. Eu vou fixar aqui 1 Pedro 1, 3 a 9. Obrigado aí por escrever. Elas foram expulsas da casa delas, levadas para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país, onde elas são estrangeiras, onde elas não estão com a sua família, tudo é diferente, é uma vida totalmente diferente que eles estão tendo agora. Eles são mal vistos porque eles foram colocados lá para colonizar essa região. A minha versão é a nova versão internacional, tá bom? É a nova versão internacional. Deixa só, o Filho de Deus não deve ter medo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Medo é um sentimento que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos tomar atitudes sábias. Ok? De novo, eu vou repetir isso, tenho falado aqui várias vezes. Medo é algo que Deus colocou no ser humano para que o ser humano possa tomar atitudes sábias diante do perigo. Nós temos uma situação real de perigo, o que diz que eu e você precisamos tomar atitudes sábias. O Filho de Deus, ele não precisa ser dominado pelo medo. Ele não deve e não precisa ser dominado pelo medo. Mas ter medo de situações, não é pecado. Pelo contrário, é Deus quem colocou essa possibilidade do ser humano sentir medo. Ok? Isso a gente precisa entender isso, para a gente não ter definições simplistas da situação, tá bom? No final eu vou abrir para perguntas, e aí o que vocês quiserem perguntar, no que eu puder e souber responder, eu vou responder. Se eu não souber responder, eu não vou responder, tá bom? Mas no final eu vou fazer isso. Eu quero passar com vocês o texto da Palavra de Deus, não é? Essas pessoas aqui, elas estão sofrendo,
não é? Elas estão sofrendo. A gente lê isso na carta de Pedro. Pedro fala várias vezes para esses irmãos que eles estão sofrendo. A gente sabe disso, a gente sabe que é um tempo de dor e luta para eles. E Pedro escreve para eles, primeiro, antes de tudo, glorificando a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Ele começa adorando a Deus. E por que ele adora a Deus? Presta atenção por que ele adora a Deus, queridos. Ele adora a Deus porque Deus, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos deu uma vida nova. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez nascer de novo, Pedro diz no versículo 3, para uma esperança viva. Para uma esperança viva. E que aqui, queridos, eu preciso parar um pouquinho para pensar algo com vocês. Todos nós temos as nossas esperanças. Todos nós temos aquelas coisas nas quais nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa esperança, nós confiamos nelas, não é? E o fato é, queridos, que esse mundo no qual nós vivemos, ele está morrendo. Este mundo e tudo o que nele há possui prazo de validade. Tudo. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Mas sabe de uma coisa? Minha esposa e meus filhos, eles têm prazo de validade. Eles não são eternos. Eles não vão viver para sempre. Eu não vou viver para sempre. A minha igreja não vai viver para sempre. O meu trabalho não vai ser eterno. Ok? A gente precisa lembrar disso. As coisas deste mundo, elas passam. Elas passam. E se eu e você colocarmos a nossa esperança em qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, nós seremos muito em breve desesperados. Se a sua esperança estiver em ter saúde, se a sua esperança estiver em ter um bom emprego, se a sua esperança estiver em ter controle financeiro da tua vida, muito em breve, se já não aconteceu, você estará desesperado. Você ficará sem ter chão, porque o teu mundo está colapsando. Mas Pedro está dizendo que ele louva a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos regenerou para uma esperança viva. De novo, eu tenho dito várias vezes e repetido, e é propício dizer nesse momento, a nossa esperança, a esperança do cristão, não é a última que morre. A esperança para o cristão, ela já morreu e ela é a primeira que ressuscitou. É o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não tem prazo de validade. A nossa esperança já morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. E é por isso que eu e você temos uma esperança viva que não se resume às coisas desta vida. É por isso que eu e você e a igreja brasileira está há séculos cantando. Se temos de perder famílias, bem poder, embora a vida vá por nós, Jesus está e nos dará seu reino. É por isso que a igreja brasileira canta isso há séculos. Mas agora chegou a hora da igreja brasileira não, da igreja mundial canta isso, né? Agora chega a hora da gente ver se de fato a gente só canta da boca para fora no culto de domingo, ou se isso é algo que a gente crê. A gente crê que Jesus e o reino de Deus são mais importantes do que qualquer coisa nessa vida. A nossa esperança é viva. E como é que Deus nos deu essa esperança viva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está aí no texto. E para que Ele nos deu essa esperança viva? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Talvez você investiu na Bolsa de Valores nos últimos anos. A Bolsa de Valores estava cada vez melhor, e o pessoal, vou pôr dinheiro lá, e não tem nada de errado nisso. Mas se a sua herança era a Bolsa de Valores, ela derreteu. Ela maculou-se. Ela perdeu o seu valor. Onde estava a sua esperança? Nos seus investimentos na Bolsa? No fato de que você tem um trabalho? Ou a sua esperança estava na sua herança?
que não pode macular-se, não pode perder o seu valor, não pode perecer. Onde está a tua esperança? Qual é a tua herança? O que é aquilo pelo que você anseia? Deus, em sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. E mais, essa herança está guardada nos céus para vocês. Essa herança está guardada no céu para vocês. Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, eu e você, nós somos protegidos pelo poder de Deus, de forma que absolutamente nada pode nos tocar, a menos que o nosso Deus permita que nos toque. E se Ele permitir que nos toque, Ele terá feito isso para o nosso bem e para a glória dEle. Porque Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele é todo poderoso, Ele sempre faz tudo o que Ele quer, Ele controla tudo e Ele nos ama. Então nada vai nos tocar, a menos que Deus permita que nos toque. E se Ele permitir que nos toque, a gente pode ter certeza que é para o nosso bem e é para a glória dEle. Então onde que o cristão encontra a sua alegria em meio a tudo isso? É nisso. Veja como Pedro diz no versículo 6. Nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. Exultar é se alegrar grandemente, efusivamente. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Algumas pessoas têm uma percepção equivocada de que a gente não pode estar triste nessa situação. Não, meu irmão. O natural é estarmos tristes no meio dessa situação. Vidas estão sendo ceifadas. Hoje na Itália morreram 793 pessoas vítimas do coronavírus. É como se 3 aviões se chocassem no ar. Imagina a comoção que seria. Mas é hoje, amanhã vão ter mais 3. Só na Itália. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. No meio desse todo tipo de provação pelo qual eu e você estamos passando, Pedro está dizendo, existe um lugar onde você pode encontrar não apenas alegria, mas exultação. E esse lugar é no fato de que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Esse lugar é o fato de que Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida nova por meio de uma esperança viva, por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para uma herança que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. E Ele está guardando essa herança, e Ele está nos guardando, e nada é capaz de nos atingir, a menos que Ele, bondosamente e amorosamente, permita que nos atinja. É nisso que nós exultamos. Então, quando é que vamos? Onde é que vamos encontrar alegria para esses momentos de tristeza e tribulação? No Evangelho, na ressurreição de Jesus, na certeza da nossa salvação, na certeza de que Jesus, Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro que ressuscitou, mas todos os irmãos dele, nós, ressuscitaremos com Ele um dia. É nisso que encontramos alegria, é nisso que encontramos esperança, é aí que encontramos poder para passar por esses dias maus, tenebrosos, sombrios, esperançosos e confiantes, ainda que com medo e ainda que entristecidos. Verso 7. Para que essa provação, Deus? Para que essa provação? Assim acontece. Assim acontece. Para que fique comprovado
que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, eu creio que toda aprovação revela se a nossa fé é genuína ou não. Porque crer em Deus, crer no Senhor Jesus, quando está tudo bem na sua casa, quando a saúde está boa, quando você tem emprego, quando existe prosperidade, quando a gente está passeando no bosque enquanto seu lobo não vem, é muito fácil. É muito fácil. Mas quando a provação vem, quando a dificuldade chega, quando o desemprego chega, quando abre-se a geladeira e não tem, quando eu preciso depender do próximo, quando o meu ente querido se vai, quando eu estou prestes a perder a vida, aí a gente vê quem de fato crê em Deus e quem apenas cria no seu próprio bem-estar e usava Deus como um gênio da lâmpada para providenciar uma vida de conforto para si mesmo. Pedro está falando disso. Pedro está falando que essas provações servem para mostrar que a nossa fé é mais valiosa que o ouro e que mesmo depois de refinada pelo fogo, ela se mostrará genuína e resultará em louvor, glória e honra a Deus. Você crê em Deus ou você crê no gênio da lâmpada, que tem que fazer a sua vida ser confortável, tranquila, feliz? Em quem você crê? Em quem você crê? Olha que legal, a Yara está aqui. A Yara é minha amiga. Ela trabalha na área de saúde lá em Ribeirão Preto. Mandou um áudio hoje de manhã pra gente, pedindo oração, falando da situação calamitosa que está lá. Queridos, não existe nada que não a esperança no Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que é capaz de manter profissionais da saúde em pé, servindo a Cristo à medida que servem as pessoas, a não ser o Evangelho. É o Evangelho, queridos. É o Evangelho que faz a gente se sentir tão satisfeito em Deus, no amor de Deus, que nós podemos ir nos gastar pelo próximo. E é isso que muitos e muitos profissionais da saúde têm feito. E o texto termina, Pedro termina dizendo, mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. Quem são esses vocês? Aqueles que passam pela tribulação com fé. E que a fé é provada verdadeira. Vocês o amam. E apesar de não o verem agora, e parece que Deus está distante, parece que Deus não está agindo, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É isso. É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho que nos conta que Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo para sempre, que nos faz viver em meio a tempos sombrios. Não existe nenhuma outra mensagem. Não existe nenhuma outra mensagem capaz de nos fazer passar pelo que nós estamos começando a passar, sem esmorecer. Viktor Frankl, ele é um psiquiatra que passou pelos campos de concentração, e ele escreveu um livro que se chama Sentido da Vida, Encontrando o Sentido da Vida, alguma coisa assim. Eu não lembro a frase exata, mas ele fala algo do tipo assim, que lá no campo de concentração, o que mantinha as pessoas vivas era a esperança de que um dia as coisas iam voltar ao normal. Isso mantinha elas vivas. E quando elas paravam de ter essa percepção, elas morriam. Elas iam definhando e morriam. Mas, mesmo as pessoas que passaram pelo campo de concentração, sobreviveram ao campo de concentração, muitas dessas pessoas, depois de saírem, elas descobriram que a família delas nunca mais ia ser a mesma, a saúde delas nunca mais ia ser a mesma, a carreira delas nunca mais ia ser a mesma,
e o convívio social delas nunca mais ia ser a mesma. E sabe o que elas fizeram? Elas se mataram. Porque a esperança delas não era algo que não poderia ser mudado. Elas colocaram a esperança em coisas mutáveis. Queridos, só tem uma coisa que não muda. Essa uma coisa que não muda é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Isso não muda. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depositemos todas as nossas esperanças nisso. O amor de Deus não muda. Ele continuará guardando os seus. Nada nos atingirá a menos que Ele permita. E se Ele permitir, é para o nosso bem e para a glória dEle. Queridos, eu não consigo saber outra coisa que pode trazer esperança nesse momento. É o Evangelho da graça. É o Evangelho de um amor imerecido. E se você está me ouvindo aqui e você ainda não conhece esse amor, você ainda tem tentado conquistar o favor de Deus, tentado viver uma vida para que Deus olhe para você e fale, parabéns, você merece, é isso aí. Se arrependa disso. Se arrependa do seu moralismo, porque o seu moralismo não vai te levar a lugar nenhum. Olhe para a cruz de Jesus. Reconheça que você é incapaz de agradar a Deus. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Creia em Jesus. É isso que vai te salvar, é isso que vai dar sentido para a tua vida e é isso que vai te dar esperança em meio a tempos sombrios como esse que nós estamos vivendo. É o Evangelho da graça. É isso que eu e você precisamos. Nós precisamos do Evangelho da graça de Deus. É isso que a gente precisa, é isso que nossos vizinhos precisam. Amemos os nossos vizinhos, sirvamos os nossos vizinhos e preguemos o Evangelho da graça nesse momento. Não, mas com sabedoria, queridos. Tem tanta falta de sabedoria nesse mundo. Tem tanta falta de sabedoria nesse mundo. Sejam sábios, sejam sábios. Apontem para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares o amor de Deus, o amor inabalável de Deus demonstrado na cruz do Calvário, e chame-os a se arrependerem e crerem. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Perguntas. Temos perguntas? Temos perguntas? Se tivermos perguntas, eu vou tentar responder alguma. Raquel Schneiker e Fabiola Chaves, vocês estão aqui ainda na live? Enquanto o pessoal faz as perguntas. Fico preocupada com a minha família, que são desviados, eu também sou, e estou longe deles, na casa dos meus tios, que não são cristãos. Eu me sinto tão incapaz e sem saber de nada. Minha irmã, volta para Cristo. Se você está desviada, volta para Cristo. Esse é o momento. A gente está fazendo live aqui todo dia às 10 da noite. Todo dia. E você pode ouvir aqui o Evangelho. Fala para Deus. Fala agora, você com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse para Deus que você se afastou dos caminhos dele. Se arrepende e volte. Volte. Os braços do Pai estão abertos a todo filho que se arrepende e crê. Pastor, como fica a ceia do Senhor nesses tempos? Meus irmãos, a ceia do Senhor é impossível de ser celebrada nesse momento. Não tem como. A ceia do Senhor é uma refeição comunitária. Você precisa estar na comunidade dos santos para participar dela. Não faz sentido a gente pensar em outro caminho nesse momento. Na estranha providência de Deus, Ele entendeu que nesse momento a gente não tem como celebrar a ceia do Senhor, como a gente não tem como estar junto na igreja. Deus vai nos sustentar através de outros meios de graça durante esse tempo. Isso, o Senhor não nos deu espírito de medo e covardia. É verdade, Ele não nos deu. Por isso que a gente tem que evangelizar. Mas isso não tem nada a ver com a gente não ter medo do fato de que centenas de pessoas estão morrendo. Quase um milhar de pessoas morreu hoje na Itália desse vírus. O povo de 1 Pedro eram novos convertidos? De certa forma eram. É pouco tempo que a igreja existia, não é? Pouco tempo que a igreja existia. A gente está falando aí de algo em torno do ano 60, 70 depois de Cristo, né? A gente tem 2000 anos de história. Eles não tinham.
O Alisson aí participando do curso de Pregação Expositiva. Os oráculos citados em Isaías 21, 26 podem ser aplicados hoje? Essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eles podem ser aplicados como princípios, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar e falar assim, olha, aqui ó, Isaías estava falando do que está acontecendo agora. Não, Isaías não estava falando do que está acontecendo agora. Existem princípios ali que podem ser aplicados, especialmente para nos falar quem Deus é, para nos falar como Deus age, esse tipo de coisa. Mas o texto foi escrito para o povo de Israel, que vivia sobre uma aliança condicional com Deus e estava desobedecendo a Deus e por isso seria punido pela sua desobediência a Deus, porque eles estavam numa aliança condicional. Eu e você temos uma aliança incondicional com Deus. A nova aliança, a aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, ela é incondicional, ok? Ela não é a aliança condicional que o povo de Israel vivia ali em Isaías. Então lembrem-se disso, é possível tirar princípios desse texto, ok? Desses textos, mas não fazer aplicações diretas. Como devemos orar sabendo que tais coisas devem acontecer? Devemos orar pedindo a Deus misericórdia. Pedindo a Deus misericórdia. É totalmente cabível e desejável que cristãos peçam que Deus traga alívio ao sofrimento das pessoas. É isso que nós somos ensinados a fazer. É isso que nós somos ensinados a fazer. Exatamente, não podemos deixar o medo nos dominar. Por que a galera está tratando com tanto descaso? Eu não sei que galera que está tratando com descaso. Eu não tenho visto. Aqui em Caldas Novas, hoje, eu precisei sair de moto, eu andei pelo centro da cidade de moto, o centro está vazio, está todo mundo em casa. Não tem ninguém tratando com... Pastor, como ajudar os adolescentes? Ontem uma jovem me pediu para orar por ela, que estava mal, com crise de ansiedade, com tudo isso. Ju, é isso aqui que a gente está fazendo. Como que a gente pode ajudar? Indica ela para vir assistir as lives, leva ela para o texto que a gente leu hoje. As duas primeiras lives que eu fiz já estão no meu canal do YouTube, youtube.com/FelipeNiel. E a gente vai colocar sempre lá, entendeu? É apontar para quem é Deus, é apontar para o Evangelho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É apontar para o Evangelho da Graça. É apontar para o Evangelho da Graça. Pastor, como se aplica hoje o verso que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo? Contexto. Vamos lá para 1 João, vamos lá. A gente sempre precisa entender o contexto das coisas que a gente vai falar. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o texto exato. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ok? Agora vamos ler o contexto, para a gente entender o texto. Vamos lá. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha aqui o contexto. O contexto de pessoas que estavam em crise sobre a salvação. Esse é o contexto. Com medo de não serem salvos. Medo na Bíblia não é o oposto de coragem. Medo na Bíblia é o oposto de fé. Ok? É o oposto de fé. E aqui, o que João está dizendo? Olha, de novo, leia de novo agora com esse entendimento. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vivemos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo aquele que tem medo do que? É medo do castigo, é medo de não ser salvo. A gente precisa ler o contexto. Texto fora de contexto sempre é pretexto, ok? Sempre é pretexto. Ok. A Raquel acho que foi dormir, né? Eu ia pedir uma coisa pra você ou pra ela, mas eu acho que você não vai ter coragem de fazer.
A Fol tá aqui ainda, né? Mas eu sei que ela não vai fazer. Eu ia te chamar pra entrar aqui na live e cantar uma música pra gente. Mas eu sei que você não vai ter coragem de fazer. Eu duvido você fazer isso. Será? Vamos ver se a Fabiola tá aqui ainda na live. Tá aqui na live, Fô? Não se esconde não. Você tá aqui na live? Olha, não vai nem falar. Olha lá. Olha lá. A Lu tá aqui também. Lu, você topa, Lu? Você topa cantar uma música pra gente? Ou a Fô ou a Lu. Alguém topa. Alguém aqui topa cantar uma música, mas primeiro você tem que falar que música que é, pra não vir cantar gospel trash aqui, né? Cantar músicas que falem do evangelho. Ah, a Raquel, na hora ela entrava aqui, na hora, mas ela foi dormir. Alguém aqui toparia cantar porque ele vive? Alguém aqui toparia cantar porque ele vive? Ninguém, não tem nenhum cantor, nenhum cantor. Canta tu, Reb, você tá doida, Renata, você não sabe como sou. Aqui, ó, o Sérgio falou que a esposa dele canta. Canta, Sérgio? Então pede pra entrar aqui na live que eu coloco ela. Ó, a tia Marilda aí na live, que legal. Quem canta porque ele vive aqui? Ninguém canta. Quem é que falou que ia cantar? Alguém falou que a minha esposa canta. Alguém falou aqui. Alguém falou a minha esposa canta. Brincadeira, hein? Lívia. A Lívia vai cantar? Então entra aqui, Lívia. Vou te chamar pra live. Vamos ver se ela vai cantar mesmo. Louco. Sou da Lívia, PIPG, você é de onde? Primeira Igreja de Goiânia. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Legal, Lívia. Então canta pra gente, Lívia. Você pode cantar porque ele vive? Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo para estar. Todos. Ele vive, posso crer no amanhã, porque vive. Temor não há, mas eu pensei
Muito obrigado, Lívia. Deus te abençoe. Queridos, Amém. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Lívia. Deus Valeu. abençoe a todos nós nas lives que vão acontecer por aí, que a gente possa adorar a Deus juntos como igreja, tá bom? Eu vou me despedir agora. Daqui 4 minutos entro numa outra live com o pessoal da Batista Redenção de Macaé. Me convidaram para fazer uma live com eles hoje. Então eu vou entrar com eles lá. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para todos vocês. Sigamos em oração. Uma dica, ó. Cada vez que você for no banheiro lavar a mão, enquanto você lava a mão, faz uma oração. Deus te abençoe. Um abraço.